Oi, minha gente, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Se vocês estejam passando bem, depois de uma semana com todas as aulas realizadas, nós vamos para a nossa segunda aula da disciplina de artes. Esta videoaula serve tanto para os primeiros anos, em especial, mas também para os segundos anos, para fazer uma revisão do que vocês precisam relembrar dos pontos importantes para você lidar com um texto. Um texto em termos de uma leitura consistente. Tá? Então, eu já venho fazendo isso desde 2018, fazendo essa revisão na primeira, segunda aula do ano, para que fique bem claro sobre a forma que nós nos aproximamos de um texto. Então, minha gente, é o seguinte. Então, primeiros em especial, segundos anos também, uma revisão. E antes de a gente entrar no contexto do conteúdo, que vocês devem estar aí com as orientações sobre a metodologia de interação com os textos de nossa disciplina, que é aquele anexo que eu enviei, tá? Não é o texto propriamente dito, tá? Tenha em mãos aí orientações sobre a metodologia, aquele anexo. Tá? Antes disso, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu estou no porão da casa em que eu estou aqui em São Paulo. Tá? E por isso eu não tenho espaço nessa casa adequado, de iluminação, uma série de coisas. Estou fazendo nesse horário, tá? Para vocês. Essa aula está sendo gravada no sábado à noite, tá? Para que na segunda-feira esteja tudo pronto para vocês. Então, minha gente, é o seguinte, tá? Perdoe-me pelo cenário, aqui a parede toda furadinha, é num porão, como eu já disse, tá? Desculpem-me disso. Eu voltando para Juína, eu terei uma localidade melhor para fazer lá, para receber, gravar os vídeos, tá? Não se espantem, minha gente, não se entristeçam, tá? Por experiência, eu estou fazendo as videoaulas porque elas vão funcionar melhor. Tá? Então, a experiência demonstrou em 2020 que nós tivemos muito truncamento. Se vocês estão sentindo mais falta ainda da minha presença. Alguns professores ainda adotam fazer um encontro Meet Live. E vejo que isso não funciona, porque eu preciso andar com o conteúdo. Então, a melhor maneira onde eu possa falar, e depois vocês, se tiverem dúvidas, vocês mandem de forma via mural, tá? Em cima, embaixo, nas mensagens que eu postar o vídeo, tá certo? Então abram o texto aí do anexo, tá certo? Então olha só, detalhe por detalhe, vamos começando. Estude o texto com base em orientações anteriores deste primeiro bimestre de 2020, atenha-se a estes tópicos abaixo. Todas as minhas orientações, elas foram, mais ou menos elas seguiram essa ordem, tá? Mas eu detalhei presencialmente e hoje em forma de vídeo eu vou passar para vocês. Começando então. Quando você começa lendo um texto, você não vai lendo, pá! Você pode até fazer essa leitura geral, do começo ao final. Aí você vai perceber que você não entendeu muito. Então, de forma que você não perca essa leitura pela primeira vez, que seja uma leitura, não estou dizendo que não que é o caso para todos. Existem pessoas que elas têm condições de pegar um texto e entender. Tá? Então, só que para que vocês peguem um texto nessa condição e entendam de começo ao final, ele não tem nenhuma novidade para vocês, ou vocês conheçam, concordem com as ideias, acompanhem as ideias, não tenham problema com palavras e definições delas, vocês têm que ter uma experiência de leitura muito grande. Tá? Então eu sei que é um dos grandes problemas e gargalos de vocês que estão nessa fase. Ou seja, vocês não têm um conhecimento, um léxico, uma coleção de palavras que possibilite vocês entenderem o texto. Algumas palavras dificultam, mas no meio dessas palavras tem algumas palavras importantes, que elas são chave para o entendimento do parágrafo
da seção, que é um conjunto de parágrafos, e das seções todas ou do texto inteiro. Tá? O texto pode ser dividido em introdução, pode ser que pontualmente, topicamente, ele não esteja dividido, mas ele tem essa estrutura escondida nele. Então você precisa identificar, saber o que é um começo de um texto, um meio de um texto e um final de um texto. Todo texto tem essa estrutura. Início, meio e fim, ou começo, meio e fim, ou introdução, meio e conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? E interessantemente que você pode também pegar uma seção e fazer um resumo. Alguns alunos me perguntaram se era para fazer resumo. Não, não é para fazer resumo. Mas se o resumo te ajuda a entender o texto, beleza, mas eu vou dar uma técnica que possibilita você fazer um bom resumo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estudar algumas técnicas, algumas maneiras, alguns cuidados, alguns tópicos necessários e consequentes, um atrás do outro, na sequência, que eles são importantes. Começamos pelas palavras-chave. Veja, você lê um parágrafo, você consegue identificar qual é a palavra-chave? Importante. Mas aí tem um outro problema, que é o segundo item. Talvez você tenha dificuldade de identificar a palavra-chave se você desconhece algumas palavras, que são palavras de ligação, são pronomes, são verbos. Tá? Então, é importante, se você não entende, se você não sabe o significado disso, como é que você vai compreender o que o autor está discutindo? E às vezes o que ele está discutindo está escondido na conotação do texto. Muitas vezes um texto ele não é denotativo. O que é denotativo? Denotativo é aquele que denota, aquele que descreve a realidade. Conotativo é aquele que traz um significado com a notação, mas que não está claro, não está literal no texto. O que é literal? Vem de litera, vem de letra. Vocês vão perceber que nas minhas aulas eu vou me apegar muito a significados das palavras. Tá? Então, como entender uma palavra? Uma das formas, quando você não tem um dicionário, é você pegar a palavra e dividi-la. A palavra ela pode ter algumas partes, ela é composta de algumas partes. Mas ela tem uma parte muito importante dentro dela, ou no meio, geralmente no meio, que chama-se radical. Tá? Então, você... Por exemplo, a palavra, lembrei aqui, por acaso, tá? Esse ano eu estou pegando a palavra palavra. Por exemplo, nós temos palavreado, é um monte de palavras. Palavreado vem de palavra. Mas a palavra, entre aspas, palavra, vem notadamente do latim, do italiano parlar. Por isso que é palavra no português. Então a origem do radical muitas vezes está em outra língua. Por isso que você tem que recorrer ao dicionário. Inicialmente, tenha sempre um bom dicionário. Vocês vão, por certo, utilizar o Google, mas eu recomendo-se. Quer fazer um investimento considerável para você? Compre um bom dicionário. Tem um ditado entre vocês, ou entre as pessoas em geral, de que dicionário é o pai dos burros. Não, minha gente. Pelo contrário, o dicionário é o pai dos conhecedores, dos sábios, dos que têm sabedoria. Não se enganem com esses ditados populares, alguns deles são uma cilada. Palavras-chave, as palavras que são a base daquele argumento usado, ou vários argumentos usados no parágrafo. O que é um parágrafo? É um trecho do texto que começa com uma margem inicial afastada, né? 2 centímetros, geralmente, começa a escrever. Quando você foi para a escola, a professora de português dizia ponto parágrafo.
ponto onde você terminou de escrever, próximo parágrafo, dá uma distância e começa a escrever. Na segunda linha você pode fazer o início da segunda linha junto à margem. O parágrafo começa, para destacar o parágrafo, um pouco distante da margem. Então todo parágrafo, todo trecho, ele tem suas palavras-chave. São chave. Ela é a chave para descobrir a ideia ou para compreender a ideia daquele parágrafo. Essa ideia depois ela tem que juntar-se com a outra ideia ou com as outras ideias principais daquele parágrafo. Gente, como que você vai fazer isso numa leitura? Passou uma leitura, entendeu a palavra-chave, pau, para outro parágrafo? Não, sua mente não vai conseguir guardar. Qual é a melhor maneira? Se você imprimir o texto, escreva ao lado a palavra-chave, o conceito principal. Se for necessário, se você achar interessante, pode grifar. Se você tiver com o PDF, tem algum aplicativo que dá um grifo, que coloca, insere um texto, você pode explicar o conceito, pode ir atrás desse conceito, pode também ir atrás do que o pai, ou a coleção de palavras, que é o dicionário, diz sobre aquela palavra. Tá? Então você entender qual é o significado, muitas vezes, cuidado, uma palavra numa área de conhecimento significa uma coisa. Uma palavra em matemática significa outra coisa, mas em artes pode significar outra. Você já percebeu se as palavras que estão sendo usadas ali têm o mesmo significado que você pensa que tem para a disciplina que estamos estudando, no caso aqui, artes? Nós estamos estudando a história das artes. Percebe? Então o que você precisa fazer? Outra coisa importante, pode ser que aquela palavra que ela é entendida de uma maneira hoje, há 20 anos atrás ela é entendida de outra maneira. Eu vou usar uma palavra chamada mina. O que é mina para você? Né? Veja que mina pode ser uma gíria para menina. Tá? A mesma palavra mina pode ser utilizada para água, como se referindo à fonte de água. Ali tem uma mina de água, mina d'água. Então, dependendo do contexto da fala, a palavra tem uma atribuição totalmente diferente. Uma mina de ouro, uma fonte de ouro. Uma mina explosiva, uma bomba ali enterrada no chão, uma mina, né? Na Segunda, Primeira Guerra Mundial, ou nas duas guerras mundiais, nós tivemos a metodologia que os exércitos usavam, deixando minas para acabarem com os outros exércitos. Percebe? Mina, bomba, mina, água, né? Mina, gíria se referindo à menina. Então, qual é o sentido que aquela palavra tem em outras épocas? Da onde veio essa palavra? Qual é a origem dela? Qual é o radical dela? Tá? Então, sempre você deve pensar no radical da palavra. Né? Vamos supor, eu estou falando em palavra. Eu deixei alguma coisa apalavrada com alguém, ou seja, combinado. Eu deixei palavras combinadas, nós fizemos um contrato verbal, ficou apalavrado, um contrato verbal, e que eu iria fazer alguma coisa. Descendente da palavra, mas originalmente vem do parlar em italiano e também do latim. Tá? Então, coisa importante, descobrir as palavras-chave do parágrafo. Faça isso em todos eles, você tem 36 páginas para lerem, vocês têm. Depois, está atrapalhando uma compreensão ideal? Palavras desconhecidas, vai atrás, não deixa passar. Vai formando uma coleção de palavras novas. Se for necessário, listando essas palavras e seus significados, vocês façam. Então, por isso, muita gente falou, professor, é só para ler?
Olha quanto trabalho, um parágrafo vai dar para você. Vocês têm que ter 36 páginas o artigo. Esse artigo que eu escrevi é um artigo de minha autoria, tá? Acho que alguns já perceberam. Se você não percebeu ainda, tá meu nome aí. Ele surgiu, sabe do quê? De discussões e de aulas que eu dei outros anos da disciplina de artes e também por eu presenciar um livro que chamava O que é Arte? E aí eu percebi a intenção de chamar a palavra arte, ou consolidar, ou definir a palavra arte. E da forma que ela era definida sempre me incomodava e eu resolvi pesquisar sobre o assunto. Resolvi, então, escrever sobre o assunto. Produzi primeiro um texto de 5 páginas que eu dava para os alunos até o ano de 2020. E agora vocês são a primeira turma que eu estou dando um texto, então, esse texto desenvolvido e publicado numa revista científica de minha autoria, que eu peguei aquele texto de 5 páginas e aumentei para 36, buscando muitos autores para construir a ideia e para trazer o problema da definição, é certo falar. O meu primeiro texto foi a pergunta que eu fiz para vocês. Como se fala arte ou artes? E aí eu transformei nesse outro texto que que apresenta esse conflito, né? Esse conflito de definição, que é uma defesa de campo de trabalho versus termos que existem na epistemologia, na coleção de conceitos da área das artes. E o problema trata sobre a questão: quando devemos chamar arte e quando devemos chamar artes? Nós temos um grande problema. E existe uma celeuma, uma confusão, né? Uma bagunça nas ideias. Tá certo? Outra coisa importante, então revisando. Palavra-chave importante, e aí se tem palavras que você desconhece travando o conteúdo, vá atrás delas. Vá atrás delas no dicionário. Terceiro item, não deixe passar datas mencionadas no texto. Elas são importantes para você compreender o que aconteceu naquela data. Se está no texto, vê se a data que está constando no texto é importante para compreender o texto. Tá? Isso é muito, muito importante. Tá? Não deixe passar datas. Tá? Mas nesse terceiro item, não somente datas, pessoas, os nomes, quem foi fulano? Né? Leonardo da Vinci, quem foi? Vai atrás. Se o professor não falou, vai atrás para você entender. Se você não sabe, senão você não compreende. Os lugares, por exemplo, fala por exemplo, da África. Né? Você vai estudar a cultura africana. Como você vai estudar sobre o problema da africanização no Brasil, sobre culturas africanas, sobre práticas culturais que são inerentes a... Se você não estuda o que é África, por exemplo, vai estudar como eram as artes na África, no contexto da localidade, do país, das épocas, quais são os povos envolvidos nessa questão. A gente quer defender a africanização, né? Por exemplo, de que no ensino brasileiro você tem que estudar mais. Poxa, você tem que estudar, vai buscar isso. Não é só conhecer alguma coisa por cima. Né? No Brasil nós temos uma mania de maquiar a coisa. Você fala o assunto e acha que sabe. Não, vá pesquisar. Tá? Outra coisa, palavras em destaque. Como que num texto científico, quarto item, se a palavra está em destaque, de que forma ela pode vir em destaque? Ou em negrito, ou em itálico, ou entre aspas. Então, aquilo está marcando que aquilo é uma palavra importante dentro do contexto do texto e carrega geralmente um conceito. Conceito é baseado em uma ideia, talvez em uma teoria, talvez em uma hipótese, talvez em uma sugestão, talvez em um conceito baseado em sobre o que outras pessoas dizem. Muitas vezes pode ter um caráter pejorativo ou um caráter
positivo, um caráter negativo ou um caráter positivo. Pare em cima dessa palavra e resolva pelo menos o básico para você entender. Às vezes é só o autor que está fazendo isso, se refere a um conceito importante em um determinado autor. Se essa palavra ocorre dentro de uma citação, as citações elas podem ser diretas ou indiretas. Ela é direta quando ela é mais de 3 linhas e ela vem separado mais ou menos 4 dedos da margem e vem numa letrinha menor. Fonte 11, fonte 10. A citação ela é feita assim, e embaixo tem, entre parênteses, o autor, o ano e a página. Então o autor, o ano que ele publicou a obra e a página. E depois lá na bibliografia você joga a referência desse autor. Por isso que chama-se referências bibliográficas, depois da conclusão do texto. Vocês vão ver que é exatamente assim que aparece lá neste meu texto que eu estou dando para vocês. Tá? Então, resolvido isso, pode ser que as palavras-chave contenham o conceito, mas pode ser que não. Elas façam parte do grande conceito que o autor está falando. Tá? Então, localização prévia de alguns conceitos. Escreve ao lado. Você tem alguma pergunta que surgiu na sua cabeça quando você estava lendo compreendeu o argumento ou o que você não sabia? Escreve a pergunta lá, porque você vai, se você confiar na sua memória, você vai esquecer. Tá certo? Então, escreva os conceitos do lado direito, do lado esquerdo, ou insira, grife essas palavras em vermelho, passa um grifo em cima, destaca essas palavras através de um aplicativo, né? O Acrobat Reader, ele é um programa que insere dados e você fica com um PDF comentado, que você comentou. Eu cansei de fazer isso nos meus textos no doutorado e mesmo no mestrado também. Tá? Então, muito importante, quando você passar para ler aquilo, você vai bater o olho nessas placas indicativas que você colocou sobre o texto, fica muito mais fácil. Quando você bate o olho, aí você, é por isso que uma pessoa comenta em aula, texto tal, autor tal, ano tal, página tal, ele pesquisou bastante, ele tem uma prática de pesquisa. Tá? Então, porque os conceitos de fato você só conseguirá identificar com profundidade na leitura de compreensão. E nessa primeira leitura que você está fazendo é uma leitura de localização, ou poderia dizer, é uma leitura de exploração. Como que numa leitura só você vai entender o texto? Aí tinha gente falando, professor, era para fazer um resumo? Pombas! Se você quer já fazer um resumo, sabe quando você vai conseguir fazer o resumo? Quando você já fez a leitura de exploração, que é a leitura de localização, aí você vai para a primeira leitura de compreensão. E pode ser que necessite uma segunda, uma terceira, e mesmo assim ainda fiquem coisas. Tá? Então, a leitura, eu chamo aqui de leitura e identificação, localização, exploração, identificação. Você vai reconhecer as coisas. E quando você reconhece quando você viu alguém pela primeira vez, você vai dizer que conhecia essa pessoa? Quando você viu algum objeto pela primeira vez, conhecia esse objeto? Já tinha experiência com o objeto? Quando você viu a caneta pela primeira vez, que só escrevia com lápis, você já tinha experiência em escrever em caneta? Então, você vai fazer uma leitura de identificação. Eu chamo de identificação, mas é a mesma coisa que leitura de localização ou leitura de exploração dos elementos. Você vai buscar reconhecer quais são os elementos. Tá? Eu estou no tópico 6. Faça anotações ao lado. Então, já disse, insira ideias e itens de compreensão que não estão no texto. Se por acaso você teve alguma ideia, um insight legal, numa pesquisa que você fez fora do texto, anota o autor, o ano e a página, joga dentro do seu texto. Tá certo? Então, insira seus comentários. Se você tem dúvida, está comentando o que o parágrafo está dizendo, insira, anota lá, porque depois que passou a leitura, aquela primeira leitura, né? Mas essas ideias mais profundas, elas vão surgir
elas, ideias ou pensamentos que conseguem comentar o que está escrito no texto com propriedade, são ideias que vão surgir na segunda e na terceira leitura de compreensão. Tá? Então anota isso. Cada vez que você lê o texto, anota. Sua memória, não confie na sua memória. Lembrem-se que eu disse que organização é importante, então se você não se organizar para ler o texto e todos os textos que eu vou passar para vocês até o final do segundo ano, vocês vão penar na disciplina. E esse é um modelo de procedimentos, de metodologia, que vocês devem usar para a vida toda. Eu usei isso e fui muito bem sucedido. Tá? Isto é metodologia científica. Como que você vai ser um cientista se você não souber ler e aplicar e desenvolver métodos adequados para se lidar com a atividade da leitura, que a leitura é base para um conhecimento, para adquirir conhecimento, para manipular as ideias contidas naquele conteúdo. E isso gera conhecimento, consciência, consciência, tá? Conhecimento. Conhecimento vem de ciência. Beleza? Anote suas dúvidas. Outra coisa importante, dúvidas muitas vezes são importantes. Perguntas inteligentes, olha o que eu escrevo aqui, são ferramentas utilíssimas para a pesquisa e a aquisição de conhecimento. A pergunta, na prática do conhecimento científico, é a mãe do conhecimento científico. A mãe da ciência é a pergunta, é a boa pergunta. Tá, eu escrevo aí. 7, item 7. Nos itens de 1 a 6, nós estamos falando de passos de pesquisa necessários ao se aproximar de um texto. No entanto, neste outro nível agora de pesquisa, que eu vou falar a partir do tópico 7, você, se necessário for, é bom então aí você fazer algumas pesquisas externas para ver o que outros autores dizem. Como eu fui escrever o artigo, e esse é um assunto que ainda não está muito discutido, existem autores que discutem em obras espalhadas. O que eu fiz? Eu escrevi um artigo e eu fui pesquisar o que esses autores diziam e trouxe tudo, ou a maioria das citações que eu encontrei situações ou construções conceituais pró e contras o que eu discuto. Trago o que os outros autores estão dizendo, apresento o meu pensamento, eu trabalho tanto o pró e o pró e o contra de cada tese. Dentro desse meu texto existe duas teses. Eu esmiuço as duas teses. Como? Buscando o que os outros autores estão dizendo. Para que você então conheça mais sobre o assunto, ou para que você consiga discutir mais ainda, até do que eu discuti, você precisa buscar o que outros autores, fora daqueles que eu busquei, possam dizer sobre o assunto. Isso é ciência, isso é pesquisa, isso é verificar. Eu escrevi o texto, lancei o texto em 2020, mas pode ser que esse texto tenha mais gente já falando outras coisas e consiga trazer mais contribuições, mais elucidações, a favor ou contra. Tá? Então, continuando aqui, ou analisando pormenorizadamente, eu cito um outro texto para os primeiros anos, um outro texto que eu vou dar logo depois, que é um texto, música de consumo. Então não venham ao caso aqui, tá? Esse texto nós vamos estudar, tá? E para os segundos anos, que na época que eu dei esse orientativo aqui, já tinham visto também o texto do Minose, que é um texto sobre a arquitetura grega, que nós vamos estudar ainda no segundo bimestre. Tá?
Escrevi aqui um texto para os segundos anos. Então, para você enriquecer o seu conhecimento, se necessário, vá pesquisar fora. Vocês sabem, perceberam que eu recomendo isso, essa pesquisa. Tá certo? Vamos lá então. Para o item 8, depois que você fez todos esses passos, fez uma segunda, uma terceira leitura, eu recomendo, para que você aprofunde, domine o texto, repita a leitura. Quantas vezes der. Anote outras dúvidas que vão surgir nessas outras leituras. Conceitos novos que vocês não tinham percebido, e esses conceitos então vão se derramar pela cabeça. Vocês não tinham nada na cabeça sobre o assunto, ou tinham alguma coisa, mas as coisas foram arrumadas na cabeça de vocês para a compreensão, e aí agora, compreendendo o texto, vocês podem se derramar e botar o braço para esticar e pegar alguma coisa a mais, porque agora vocês estão, mais ou menos, não estão ceguinhos, não estão assim inocentes, não estão virgens, não estão neófitos, né, inexperientes, não estão inocentes. Tá? Entendam bem essa palavra que eu usei. Tá? Eu usei várias palavras. Às vezes algumas pessoas têm a mania, porque eu falo palavras às vezes difíceis, porque eu quero forçar vocês a conhecerem. Tá? Então não torçam as minhas palavras. Usei a palavra virgem para dizer o seguinte: são novos, são inocentes, não têm experiência. Neófito é o que nasceu, é o que é novo, não tem experiência. Você pega, por exemplo, um senhor que tem 60 anos, ele não é um neófito. Neófito é um recém-nascido. Não é uma pessoa, um bebê. Tá? Não estou chamando vocês de bebês, não tem nada disso. No campo de conhecimento, vocês entraram na escola para aprender. Mas qual é a ideia que venderam para vocês que se deve falar, chamar a disciplina? Artes ou arte? Eu vejo problemas de como orientaram vocês. Eu vejo um grupo de professores chamando assim e outro grupo chamando assado. E eu estou discutindo esse problema hermenêutico de interpretação, hermenêutica e interpretação, e é um problema também de conhecimento das palavras e dos conceitos que são reunidos na própria disciplina das artes ao longo dos tempos. E aí surge um novo nome a partir da década de 1970, que é um nome bonito, um nome que dá uma embalagem legal para a disciplina que tinha ficado sem crédito. E aí eu falo sobre educação artística e tudo mais, explico lá direitinho. Vocês vão ler lá. Tá? Uma outra coisa muito, então, olha só, voltando ou reforçando o ponto 8, treine descrever, articular ideias sobre o que você leu. Por isso você pode colocar de seu próprio punho comentários sobre aquele parágrafo. É um treinamento já. Tá? A técnica, que é o domínio do fazer, ela inclui o artifício ou a arte. A arte vem de habilidade. Né? Eu falo isso no texto também. Da repetição. A habilidade, a experiência, ela precisa do gesto da repetição. Você precisa treinar, você precisa repetir. Então, tanto na escrita como na leitura. Por isso, aconselhável é repetir essa leitura para estabelecer um estágio mais elevado, para que você não fique numa leitura rasa, superficial, e acha que entendeu, e às vezes passou muita coisa que não entendeu. Ponto 10. E último ponto, se eu não me engano, exatamente. Último ponto, olha gente, esse ponto é importantíssimo. Depois que vocês fez todos estes passos, depois que vocês fizeram, ou melhor, eu falei um verbo errado aqui, depois que vocês fizeram todos estes passos, é preciso se lembrar muito bem de algo que acontece quando a gente vai discutir cientificamente um texto. Nós temos que ter todos esses cuidados. E aí quando você vai verbalizar, quando você vai oralizar essa discussão, aí você coloca elementos emocionais nisso. Não, nós temos que continuar tratando de forma impessoal.
Eu falei sobre o meu pensamento, sobre a minha visão sobre esse problema, articulei a favor e contra as duas teses. Claro que eu fico com uma, depois no final eu estabeleço uma conclusão. Mas de maneira nenhuma eu me dirigi em linhas gerais, predominantemente de forma pessoal. Como? Eu penso, eu escrevo, eu acho. O escritor científico, aquele que discute um pensamento, ele se livra da pessoalidade e ele adota a impessoalidade. Certo? Então é necessário que ele fale através de uma linguagem impessoal, para que o argumento e a ideia, o conceito seja discutido e não fique prevalecente o eu, mas a ideia. Devemos evitar então, numa discussão científica, quando você for discutir, quando você for propor, quando você for defender ou não defender uma ideia, que você proponha argumentos, se o seu argumento é baseado na ausência da pessoalidade e na presença da impessoalidade. Como que eu faço isso? Tome os cuidados, porque quando você coloca pessoalidade, você carrega com uma coisa chamada emoção. Você tira a razão e joga a emoção, e você está envolvendo a sua discussão em emocionalidade. Tira a racionalidade. Por isso, evite eu gosto, eu não gosto, eu acho. Retire a conjugação verbal na primeira pessoa. Se dirija sempre na impessoalidade. Em vez de você dizer eu penso, você diz pensa-se. Em vez de você dizer eu acredito, você pode dizer o seguinte: parece que uma grande parte dos autores, incluindo o autor desse texto, constrói argumentos na direção de. É um pouco mais difícil, é um pouco mais rebuscado para construir. Não é tão direto, sabe? Porque apresentar certos argumentos de forma direta estabelece um choque. Então você vai, de forma bastante cuidadosa, dizendo que é uma ideia conjugada por outros também, que você, né? Então você precisa se esconder, você não pode dizer eu. Evite conjugar verbos, também verbo, você pode dizer penso, o eu está oculto, porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Né? Seria mais fácil, vou dizer, pensamos. Mas aí você se omite de estabelecer a origem do texto. Pensamos quem? É você e quem mais está pensando. Tá? Então, cuidado no escrever e cuidado no falar. Escrita e fala precisam se aproximar. A gente tem muitas vezes pessoas que escrevem bem, mas falam mal, interpretam mal a ideia que eles estão propondo. E esse é o grande problema da escola. A escola tem que fazer, quando você conseguir pensar em alto nível, escrever em alto nível e falar em alto nível, aí você está preparado para a vida acadêmica. Esse é o grande objetivo. Tá? Então retire palavras emocionais. Essas palavras, essas expressões, esses posicionamentos pessoais, elas contaminam o desenvolvimento da discussão da ideia. Eu digo lá. Estas expressões contaminam, eu deixo em letra maiúscula, caixa alta, a pureza da discussão acadêmica. No entanto, tentando construir seu pensamento autoral, né, da sua pessoa, do seu ser, da sua mente, de você como indivíduo, procure se afastar de forma neutra, porque você está analisando a ideia, você não porque senão as pessoas elas passam a não gostar do que você está dizendo porque você jogou uma carga emocional em cima. Tá? Então, nesse momento, somente são ideias que estão sendo discutidas e conceitos. Aí sim, quando você fizer isso, tomar esses cuidados, você estará exercendo o que
no grego chama-se academia, conhecimento acadêmico. O que é academia? Onde existia um professor, um mestre, que ensinava os seus discípulos a discutir um assunto. É isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando ensinar vocês como se procede na academia. Na academia. A escola IFMT é uma academia, porque está cheio de mestres e doutores aí buscando ensinar vocês ciência. E nas artes não vai ser diferente. Tá? No grego, academia, que para nós é entendido no português academia, ambiente onde o mestre treinava seus discípulos a desenvolverem a retórica e o argumento. Constrói o argumento e a defender de diversas maneiras esse argumento. O argumento é construído por ideias, palavras-chave, conceito e a retórica é a capacidade de responder às perguntas, porque as perguntas elas movem a arte da retórica. As perguntas podem testar e colocar em dificuldade, mas não se perca, não seja emocional quando alguém te perguntar alguma coisa. Não é que ele não gosta de você, é que ele está querendo saber qual é a ideia que existe por detrás. E geralmente quando nós somos questionados, a gente leva um choque. Então nos acostumemos, tá? Tiremos a carga de emocionalidade, apliquemos a racionalidade. É claro que a gente pode também pensar que não é possível conceber as ligações do pensamento, neurônios e pensamento e inteligência, sem a presença da emoção. Obviamente, não é possível a gente separar isso totalmente. Mas a gente deve procurar selecionar isso do ponto de vista existencial, orgânico, psíquico, do ponto de vista somático, do ponto de vista do ser na sua integridade. Isso não é possível, não dá para separar assim, razão separada. Mas é que hoje a gente vive em uma época onde a questão emocional ela está muito enraizada. Principalmente agora vocês que estão nessa fase estão adentrando para a escola. E a escola IFMT é uma escola diferenciada. E nesse sentido, para você fazer crescer o seu conhecimento científico, você precisa se postar de forma equilibrada diante do conhecimento científico. Ou que postura você deve ter para fazer crescer o conhecimento científico. Tá? Ou seja, o conhecimento científico ele busca o quê? A verdade. Porque ninguém quer ser enganado. Você gosta de ser enganado? Não. O conhecimento científico nada mais é do que a busca da verdade. A hipótese ela precisa ser testada para verificar se ela se manifesta, se ela se sustenta verídica, um teste positivo, ou se é não verídico. Toda pergunta não precisa ter uma resposta afirmativa, uma resposta positiva. Pode ter uma resposta negativa. Verificou-se que não foi possível realizar a hipótese. Tá? Ou seja, a verdade ela busca o justo, o que é, e não mais do que é e não menos do que é. Do lógico, da lógica, do que é equânime, equilibrado, do que se entende como correto e aceitável, do que é comprovável e compatível. Então, nesse texto eu pergunto, como se fala arte ou artes? Para a disciplina tem uma resposta, mas para uma outra situação, num outro determinado momento, você pode utilizar o termo arte. Mas em que situação? É isso que eu quero saber. Então eu quero que você defenda o seu ponto de vista. Porque eu percebi que um livro vinha carregado de intenção, representando uma classe de profissionais dentro das artes e chamaram o campo de conhecimento de arte. E aí eu questionei, eu achei muito forte, resolvi pesquisar e escrever sobre isso. E eu apresento uma resposta quanto a isso. Vocês vão descobrir isso aí. Minha gente, grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mantenham conversa comigo no mural, tá certo? Outra coisa, eu sei que vocês queriam ter aula presencial, minha gente, ou pelo menos assim, em live ou meet, tá? Mas trunca, não é funcional. Imagine eu dar esse conteúdo com 50 alunos presentes
50 alunos presentes e truncando. Essa foi a experiência do ano passado. Então eu quero uma aula que flua para vocês, tá certo? Grande abraço, que vocês mantenham a calma, sejam organizados, tá legal? Estou à disposição. Então, essa aula foi um entendimento de como você vai lidar com o texto. A partir, compreendeu tudo? Agora você pode, com consciência, com solidez, enfrentar o texto e ler, e ao final dele você ter um começo de compreensão. Faça mais algumas leituras, uma revisão, tá legal? Grande abraço a todos vocês, meus queridos alunos e alunas, tá bom? Grande semana para vocês e até a nossa próxima aula. Postarei no devido horário, estará lá esse material para vocês. Grande abraço, excelente semana para vocês, tá? É isso aí.